Bom dia a todos, graças e paz. Tudo bem, meus amados? Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Tá dando para me ouvir bem? Tá dando? Muito bem. Acho que eu nem precisava de microfone, né? Só essa vozinha. Tá ok? Obrigado, Yuri. Irmãos, ontem pedi licença ao pastor para nós sairmos um pouco da sequência da revista, não do tema, porque o que eu vou tratar hoje está ligado a uma lição anterior. Na verdade, ela poderia entrar até como complemento. Então, a gente não vai fazer hoje a lição 9. Eu queria compartilhar com os irmãos um pouco do que eu aprendi ontem, lendo esse livro. Já tinha lido alguns séculos atrás, né? Algum tempo atrás. E queria compartilhar mais uma vez a respeito desse tema tão distorcido nos nossos dias, que é a adoração. Adoração genuína, adoração verdadeira, adoração segundo os preceitos de Deus, segundo o favor do nosso próprio Deus, segundo as suas diretrizes, ok? Então eu queria convidá-lo nessa manhã a abrir a sua Bíblia ainda no Evangelho de João, voltando um pouco lá no capítulo 4, no início do Evangelho, onde Jesus tem um encontro, verso 24, com aquela mulher samaritana ali no poço. Os irmãos acharam? Você pode me acompanhar mesmo assentado. Diz assim a palavra do nosso Deus. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Apenas esse verso por enquanto. Deus é Espírito. Curva a sua cabeça, meu amado irmão. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós louvamos, exaltamos e glorificamos o Teu santo nome. Te pedimos, ó Pai Santo, justo e maravilhoso, que o Senhor nos acompanhe durante essa lição. Estarei aqui apresentando um breve resumo para que tenhamos uma diretriz, talvez não tão completa quanto precisamos, mas que de alguma forma nos leve a uma reflexão de como apresentar-nos a Ti, Senhor, de maneira correta, e também como adorarmos de maneira que seja agradável ao Senhor. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, que trago essa lição aos meus irmãos. Quero te pedir no nome de Jesus que seja o Senhor a falar no coração de cada um de nós e que, meu Deus, o Senhor nos auxilie em todos os aspectos. Obrigado por esta manhã de culto, obrigado pela tua doce presença em nossas vidas e na tua igreja. Abençoa-nos, ó Pai, alimentando-nos do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente tem passado por vários... Depois do advento da internet, a gente tem visto, né? Nós temos visto com mais, digamos assim, com mais clareza ou com mais frequência tudo aquilo que em algum momento a gente pode chamar de adoração. Pergunto para vocês, adoração seria um tema relevante? Jesus tem um diálogo com essa mulher, aqui a partir do verso 19, aliás, antes na verdade, né? Ele já começa conversando com ela, pedindo água, contrariando todo aquele aparato, até chegar àquela coisa judaica de que você não poderia, né, um homem que fosse encontrado conversando com uma mulher, ele não era tido assim como uma pessoa muito inteligente, não. Ele era assim,
Havia um preconceito de duvidar, inclusive, da inteligência daquela pessoa que estivesse ali dedicando uma parte do seu dia para dialogar com a mulher. E Jesus quebra mais uma vez esse paradigma com relação às mulheres, né? E lá no final, quando ele diz para ela chamar o seu marido, no verso 18, ela diz que não tem marido. Ele diz: agora você está falando a verdade, porque você já teve 5. E esse agora que tens, nem teu marido é. E como uma boa, aparentemente parece até que ela já era crente, rapidamente ela desvia o assunto. Ora, vejo que és profeta, né? Ou seja, esquece esse negócio de confrontar o meu pecado. Esquece esse negócio de falar de mim. Vamos falar de você. Eu vejo que você é profeta. Então me responde essa daí. Me diz essa daí, porque eu estou na dúvida há muitos anos. Nossos pais adoravam no deserto. Adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Vem a hora, mulher, que nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Preste atenção. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do judeu. Então esse diálogo leva a uma clareza muito, muito simples, que remete do Evangelho até os nossos dias. O Pai procura adoradores. Deus é Espírito. O que importa para esse Deus de Espírito é que os seus adoradores o adorem de maneira espiritual e verdadeira. E aí eu queria, como já disse, pedir ajuda a Riley nos pontos que ele levantou nesse pequeno livro, e eu espero poder completar isso hoje. Tanto que eu não quero me aprofundar totalmente. Aliás, eu não posso, porque senão a gente teria que partir aqui por pelo menos 5 lições. Mas eu queria começar por alguns princípios norteadores da nossa adoração. E o primeiro é: a verdadeira adoração pública deve ser direcionada ao objeto, ou melhor dizendo, à pessoa correta. Será que nós estamos adorando a pessoa correta? Diz assim: ao Senhor teu Deus, lá em Deuteronômio 6,13, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. É o mesmo que está em Mateus 4,10. Toda a adoração e oração dirigida a santos anjos e qualquer pessoa ou objeto, seja ele gesso, pau ou madeira, ela é inútil. Ela é, além de inútil, ela também pode ser tranquilamente rejeitada pelo nosso Deus. A palavra mais correta mesmo é inutilidade. Do que adianta, qual a diferença de orar para um banco desse e um objeto feito por mãos humanas? Nenhuma. A idolatria, meus irmãos, ele sempre está ali permeando o coração do homem. Paulo alerta os seus, digamos assim, discípulos, lá em Corinto, aqueles que ele discipulou, que o ídolo em si não é nada. Por outro lado, tanto Paulo como nós sabemos que ele pode ser não é nada, mas ele é um objeto que desvia a adoração do verdadeiro Deus. Ele afasta o adorador daquele que realmente deve ser adorado. E, meu irmão, não adorar a Deus é um pecado muito grande. É um pecado que vai afastá-lo. Prestar adoração incorreta
tanto em termos de a pessoa, como também ao modo, pode ser deveras muito devastador para aquele adorador. Deus não somente proíbe de adorar, mas também de nos prostrar diante de qualquer coisa que não seja Deus. Calvino diria que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Uma fábrica de ídolos. A coisa mais fácil para o coração humano é produzir um ídolo. Às vezes a partir até daquilo que Deus colocou na sua vida como uma bênção. Mas Deus não divide a sua glória. E nem a sua adoração. Em segundo lugar, a verdadeira adoração pública tem de ser dirigida pela mediação de Cristo. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é o próprio Jesus dizendo: ninguém vem ao Pai, já lá em João 14,6, senão através de mim. E nós nos achegamos a Deus, segundo Hebreus 7,25, pela pessoa de Jesus Cristo. É em Jesus Cristo que nós adentramos a sala do trono, adoramos ao nosso Deus na beleza da sua santidade. Quem é esse Deus? Será que nós conhecemos verdadeiramente esse Deus a quem servimos, a quem amamos e a quem adoramos? Ora, é dito por aí com muita certeza que Deus é um Deus de amor, sim ou não? Deus é um Deus de misericórdia, sim ou não? Longanimidade, louvado seja Deus pela longanimidade dele. Mas Ele também é um Deus de verdade, de justiça, de santidade, de pureza infinita, que tem ódio infinito para com o pecado e não pode tolerar o mal. Ele é o mesmo Deus que expulsou anjos do céu, destruiu o mundo com um dilúvio e queimou totalmente Sodoma e Gomorra. Então essa tentativa de transformar Deus num bonequinho para atender às vontades, como é que eu posso colocar para você? Para atender aos caprichos daqueles que estão na igreja, essa tentativa ela é inútil, porque Deus ele é totalmente imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e quando mais? Eu não ouvi muito bem. Quando? Sempre, eternamente. É o mesmo Deus. Aquele que presume negligentemente que pode aproximar-se de Deus sem a expiação do mediador que ele designou, que é o Senhor Jesus, descobrirá que a sua adoração ela é inútil, ela é vã. E quero lembrar-vos, segundo Hebreus 12:29, que nosso Deus é fogo consumidor. Sem Jesus Cristo, é melhor não entrar na presença de Deus. Você não entra, mas é melhor nem tentar. Até aqui, vocês estão me entendendo? Nós estamos tratando de princípios que vão nortear a nossa adoração. Em terceiro, a verdadeira adoração pública tem de ser diretamente bíblica, ou inferida pelas Escrituras, ou está em harmonia com a mesma. Ou seja, não adianta as pessoas inventarem, criarem. Não adianta, se estiver fora dos padrões da palavra de Deus, não vai rolar. Lá em Mateus, no capítulo 5, verso 15, verso 19, Mateus 15, 9. Amém, irmão? Em vão me adoram, ensinando o quê? De quem são as doutrinas? De homens. Então, meu irmão, existe muitas vezes uma ausência de uma direção bíblica na adoração que muitos prestam a Deus. É tão relevante falar disso, e tão necessário quanto falar de santidade, quanto falar de pecado, como falar dos atributos de Deus.
Que me parece que a igreja não está muito preocupada se ele tem algum atributo e se ela está ensinando isso aos seus discípulos. E muitas vezes nós nos remetemos à mesma coisa que Jesus disse para essa mulher. No verso 22, vós adorais o que não conheceis. A mesma coisa. Só, meu irmão, que hoje nós temos a revelação das Sagradas Escrituras com muito mais clareza no Novo Testamento, com muito mais precisão. Aquilo que era sombra no Antigo Testamento se tornou claro hoje, visível. Agora, voltando um pouco ao nosso tema, claro que as igrejas, elas têm liberdade para fazer os seus cultos e talvez ornamentar a sua igreja. Eu queria um pouquinho d'água assim, por favor. Ornamentar a sua igreja de maneira que lhe agrade. Mas é preciso ponderar se isso está verdadeiramente de acordo com as Escrituras Sagradas. Porque imagina, meu irmão, que você ou alguém está fazendo ou prestando um culto de maneira daquilo que está no seu coração, daquilo que são doutrinas criadas pelo coração pecador. E a gente tem visto muitos relatos. Ao longo da história da igreja, você já viu muita coisa ser chamada de adoração, como por exemplo a vestimenta. É óbvio. Obrigado, irmão. É óbvio que há que ter uma decência, há que ter um pudor, em termos quando se fala em investimento. Eu não posso me apegar, né? Paulo diz assim, não usei da liberdade para a libertinagem. Então eu não posso me apegar, mas o que Deus vê é o coração. Sim, aí por causa disso você vai nu para a igreja agora, porque Deus só vê o coração. É óbvio que ele enxerga o coração. Não, Deus importa, o importante é adorar, porque você não sabe adorar direito, então você adora de qualquer jeito, mas Deus recebe aquela adoração. Meu irmão, nós precisamos adorar a Deus da maneira que Ele instituiu. Não é do seu jeito. Tá bom, Nadab? Tá bom, Abiú? Não é. John MacArthur arranjou inimigos nos Estados Unidos quando lançou o livro, já traduzido para o português, Fogo Estranho. Se alguém gosta de bater nesse pessoal, eu acho que é John MacArthur. Em 2 livros, acho que ele conseguiu mais inimigos do que fiéis na igreja. Fogo Estranho e Caos Carismático. Mas não há mentira ali. É uma tentativa de mostrar às pessoas de que uma adoração fora dos padrões estabelecidos pelo nosso próprio Deus, ela pode ser mais prejudicial do que benéfica. É óbvio que nós não estamos aqui, por exemplo, na nossa igreja, com alguns conceitos de adorações neopentecostais, mas a gente pode cair em armadilhas de outros conceitos que são mais, digamos assim, sutis, mas também desagradáveis ao nosso Deus. Os irmãos estão me entendendo, sim ou não? Pessoal, quando é 1h30 da tarde, vocês me avisam, tá? Até o mestre riu agora. Então, meus irmãos, e a gente parte por vários princípios. Por exemplo, a gente poderia citar aqui a questão dos sacramentos. Quantos sacramentos Jesus, nosso Senhor, instituiu? Quantos? Vocês estão tão tímidos. Quantos? 2. Quais são? Batismo e a ceia. Pronto. Mas há igrejas por aí que botou mais 5. Porque se tivesse dobrado, tudo bem. Acrescentou só mais 5. Meu irmão, isso, como a gente costuma brincar, dizer, não é de Deus. Não é de Deus. Não procede da sua palavra. Há 2 sacramentos instituídos. Ou para quem
possa me ouvir e é batista, duas ordenanças. Eu queria lembrar que na gramática eles são sinônimos. 2 sacramentos instituídos pelo nosso Deus. Então qualquer um que é crescente, nada mais estará fazendo do que como conforme Colossenses 2:23, fazendo culto de si mesmo, que tem o quê? Tem aparência de sabedoria, mas na realidade não possui valor algum, porque satisfaz apenas o quê? A carne. Em quarto lugar, meu irmão, a verdadeira adoração pública tem de ser inteligente. Livro muito famoso de John Stott, crer também é pensar. Nós não somos o povo alienado da Bíblia. Há quem diga, ou há quem já tenha dito isso com muito mais veemência do que se diz hoje. Nós não somos. Nós somos um povo inteligente. Deus nos criou com sabedoria, com inteligência. A queda corrompeu as nossas decisões. A queda, ela trouxe maldição, mas nós não perdemos a nossa inteligência. O ser humano é um ser pensante. Deus não nos criou como robôs. Nós não podemos, à semelhança desses que aqui citado no verso 22, adorar por ignorância, adorar sem conhecê-lo, adorar sem viver verdadeiramente esse amor e esse relacionamento que se estende e que traz benefícios para a nossa vida, porque uma adoração saudável, ela dia a dia, ela vai nos edificando, ela vai entrando nas nossas, ela vai ali nas entranhas. A palavra de Deus, ela é o que? Ela é como uma espada. O que ela faz? O que? Ela entra, ela alcança juntas e medula, ela vai transformando. Nós precisamos conhecer ao Deus que afirmamos adorar. E há um ditado que diz assim, a ignorância é a mãe da devoção. Isso não é verdade, meu irmão. Nós precisamos adorar a quem conhecemos, nós precisamos conhecer a esse Deus que adoramos. Porque na medida que nos relacionamos, que conhecemos, nós nos aperfeiçoamos nessa adoração que é agradável a Deus. Irmão, com fogo. E o fogo que eles botaram lá no Congresso, eles botaram o fogo de encher, de receber, de adorar. E não é, esse fogo é o fogo de
começar a entender o princípio, né, que é conhecer, adorar verdadeiramente a prática da palavra de Deus através da oração do Espírito Santo de Deus. Nós, não deu para quem está na internet aí escutar, mas assim, o que nós lemos aqui é que Deus é fogo consumidor. E remetendo ao que você está falando, e usando até aqui o exemplo de Nadab e Abiú, o fogo estranho, ele é desagradável a Deus. Mas, irmão, você imagina uma coisa, Deus prescruta, ele conhece o que está no nosso coração, não é isso, mestre? Qual é o salmo? Irmão Tarcísio, qual é o salmo que Deus sonda os corações? Olha aí. Eu gosto de irmão Tarcísio. Gente, então assim, o que que a gente está falando aqui agora? Que a falta de conhecimento de Deus e da sua palavra pode nos levar ao erro. Entenda, eu não estou falando aqui de salvação, mas não tem nada pior. Ou melhor, tem. Mas imagina alguém que adorou errado a vida toda, adorou a um Deus que não conheceu. Do que difere isso de uma idolatria? Uma adoração em que a mente não desempenha qualquer papel é inútil e não traz nenhum proveito. Então, nós estávamos falando na adoração com ser inteligente. Para ela ser inteligente, ela precisa estar em conformidade com a palavra de Deus. Porque talvez algum pastor diga, olha, Deus me revelou que nós vamos fazer desse jeito. Então, se ele vai dizer que Deus revelou, a última coisa que ele pode fazer é esse gesto aqui, dizer que veio da palavra. O que está revelado está na palavra de Deus. E os preceitos de culto, tão negligenciados, têm levado muitos crentes a uma vida sem proveito. Remetendo à Idade Média, onde você tinha ali uma liturgia em latim, em orações que ninguém entendia nada, e praticamente 95% da população analfabeta, que além de não saber ler, também não tinha acesso à palavra. E de repente, pela reforma, essa palavra chega às nossas mãos. E aí nós começamos a pautar a nossa vida, porque a palavra de Deus, ela é para o crente a única regra de fé e prática. Nós começamos a pautar a nossa vida pela palavra de Deus. E a nossa adoração não pode fugir disso. Os irmãos estão me entendendo, sim ou não? Eu não entendi, vocês estão me entendendo, sim ou não? Sim, né? Ótimo. Então você precisa pensar alinhado com a palavra de Deus e com as sagradas escrituras. Em quinto lugar, a verdadeira adoração pública tem de ser a adoração proveniente do coração. Como foi que o texto que nós lemos aqui em João 15:9, não é isso? Esse povo honra, me falhou aqui o verso, né? Acho que 14, não deu para ouvir, Leidiane. Eu sou melhor lendo o texto. Esse povo honra-me com os meus seus lábios, mas seu coração está totalmente distante de mim. É a mesma coisa que nós encontramos, Mateus 15:8-9, né? E também Isaías 29:13. Ele diz assim em Ezequiel também: eles vêm a ti como o povo que costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona o lucro. Isso aqui é Ezequiel 33:31. Ou seja, o que é aqui nós teríamos uma grande congregação daquilo que Tiago chama de ouvintes negligentes, que eles não são operosos e não praticantes. Eles escutam a palavra, porque não tem jeito, eles estão no ambiente.
Eles escutam, mas eles não põem em prática, eles não colocam isso na sua vida cotidiana. Entenda uma coisa, meu irmão. O coração é a principal coisa que Deus pede que o homem traga ao se aproximar dele. Tanto faz ser em público como em particular. E nós, como igreja, ela pode estar repleta de adoradores que oferecem a Deus grande quantidade de celebrações corporais. Pode haver abundância de gestos, postura, mover-se em direção ao leste, à esquerda, à direita, curvar-se, prostrar-se, intercessões, semblantes sérios, olhares erguidos ao alto, mas apesar disso, o coração dos adoradores pode estar nos confins do mundo. As expressões podem ser as maiores que podem existir, mas o coração está distante. Talvez no momento em que você esteja aqui tentando ouvir uma mensagem, tentando aprender, tentando participar do louvor, você esteja sendo atacado por Satanás, para que você lembre dos seus compromissos de amanhã, das suas contas, do seu isso, do seu aquilo, daquilo que você tem que fazer. Isso é uma batalha, meu irmão. Ele quer tirar a tua atenção para que você perca um verso da palavra de Deus. Não se iluda. Me falhou aqui o nome, mas um puritano, acho que Jonathan Edwards, no livro Caridade e Piedade, né? Aliás, o amor bíblico e seus frutos. Ele diz que se nós pudéssemos ver a quantidade de hostes demoníacas que estão presentes enquanto estamos aqui louvando e adorando, tentando desviar a sua atenção, trabalhando incansavelmente. Se ele faz isso na igreja, agora imagina na sua vida cotidiana, lá fora. Nós não tardaríamos a correr em direção aos pés do nosso Redentor, do nosso Salvador. Porque esse povo aí trabalha. O chamado para vigiar e orar, ele é constante. E durante esse momento em que nos reunimos para a adoração, ele precisa continuar acontecendo. Às vezes o nosso coração está muito distante, ligado nas coisas desse mundo, visando lucro. Mas você precisa estar aqui na completude. Adorar o Senhor em espírito. Adorar esse Deus espiritual com sinceridade de coração. Essa adoração distante de Deus, com o coração centrado em outras coisas, ela é completamente indigna aos olhos de Deus. E pior, também além disso, é uma hipocrisia, é uma tentativa de parecer bem, de parecer piedoso, de dar uma satisfação, a quem está do seu lado. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós nos reportamos na leitura do Senhor em ficar de pé, em reverência à palavra de Deus. Mas se seu coração não estiver em pé, meu irmão, você está fantasiando, é melhor ler sentado. Contanto que seja aquele momento que é você realmente a palavra de Deus, concentrado na palavra. A mesma coisa na hora do louvor. Há quem diga que tem que levantar. Eu estava fazendo uma aula essa semana, aí veio a questão das palmas, né? Palma cabe no culto ou não cabe? Não vamos descer por aqui, tá? Vamos voltar um pouco para o que nós estamos falando. Há muitas controvérsias, mas todas bem trabalhadas dentro da palavra de Deus, elas podem seguir um culto simples, mas verdadeiro, que agrade a esse Deus. Deus que é espírito e não tem o menor interesse na adoração que procede do corpo sem o coração. Não adianta nada você estar pulando, louvando, gritando, se o seu coração está frio, gélido, afastado do Senhor, distante de Deus. Qual é o coração que o Senhor se agrada?
Nós vimos isso quando expomos aqui o Salmo 51. Um coração compungido e contrito, esse coração o Senhor não desprezará. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, verso 7, o Senhor não vê como o homem. O homem vê o quê? Vê o exterior. Porém, o Senhor vê o coração. E às vezes, a gente tende a olhar para alguém que está, às vezes, no momento de louvor, está ali sentado, está ali de cabeça baixa, chorando, louvando. Mas você vai olhar, você que não espera que não seja você, vai olhar, ele não está adorando. Porque adorar é levantar os braços, é franzir a testa. Quem és tu que julgas o servo alheio? Então Deus realmente vê o coração, Ele vê a sinceridade, tanto pública, isso é muito importante, mas também privada. E eu quero dizer para você que a sua adoração pública, ela é reflexo da sua adoração privada. Os irmãos estão me entendendo, sim ou não? Ok. E por último, a verdadeira adoração pública tem de ser uma adoração reverente. E aqui, meu irmão, aprendi. Diz assim: a palavra diz assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se-á para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Eclesiastes 5, capítulo 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Eu tenho alguns exemplos até interessantes sobre essa questão da reverência, da decência e da ordem. Por exemplo, nós temos igrejas que eu conheço que na sua liturgia, em respeito aos atrasados, ela define alguns pontos na sua liturgia, dos quais, se um desses pontos estiverem naquele momento, o atrasado, que não está nem aí para Deus, porque os compromissos dele são muito mais importantes do que o Senhor que governa toda essa terra e o tempo, ele vai chegar, e em um determinado momento, eu poderia citar aqui como a oração, ele não vai poder entrar no templo, ele vai ter que esperar, ou a leitura da palavra, ele vai ter que esperar um determinado momento da liturgia para que ele possa adentrar o templo. Não useis da liberdade que vocês têm para a libertinagem, para fazer de qualquer jeito. Aí eu tenho um amigo que já não está no Brasil há um bom tempo, e eu não sei se ele volta, só o vejo via Facebook, que é o pastor Diego de Carlos, né, que foi pastor na igreja Congregacional e Boa Viagem, e eu aprendi uma com ele que eu uso até hoje. São os dois demônios que atacam o crente na hora do culto. É o demônio do xixi e o da sequidão total. Porque tem gente, irmão, que só tem sede na hora da palavra. E é impressionante, porque em 50 minutos de palavra, quando é outra pessoa pregando, que foi o da 60, ela vai beber água pelo menos 3 vezes, a cada 20 minutos. Na verdade, ela não está com sede. Ela só está dizendo para o Deus Criador de todas as coisas que eu não estou nem aí para você. O que está sendo dito aqui, que diz em relação à tua palavra, eu não estou nem aí. Isso não é importante para mim, para a minha vida, porque eu vou fazer. O importante é que agora eu preciso atender uma necessidade da minha carne. No culto ela faz isso em relação à água, mas lá fora ela faz isso em relação a outras coisas. E talvez a água não faça mais sentido. Talvez a água não seja mais o suficiente para atender os prazeres e os desejos da sua carne. Talvez tenha que apelar para outras coisas. Mas o fato é que quando você se levanta e sai do templo e vai ali e despreza aquilo que o Senhor está falando, você está zombando daquele que Abacuque diz: o Senhor está no seu santo templo.
cale-se diante dele toda a terra. Nós não podemos mais ser assim, meus irmãos. Nós não podemos mais ser assim. A igreja do Senhor não pode continuar zombando do Deus Criador de todas as coisas. A igreja do Senhor não pode brincar de ser igreja. A igreja do Senhor não pode zombar de Deus e passar impune por isso, ainda que seja a noiva dele. Porque de Deus não se zomba, de maneira nenhuma. E eu não estou falando apenas do momento em que você está no templo, e você não consegue sentar, e você não consegue lutar contra Satanás, que está lutando ali para que você desvie a sua atenção, para que você olhe para todas as outras coisas, menos para a pessoa de Jesus, que segundo a sua palavra está aqui, com a sua igreja. Reflita, pense, pare. Se você continuar, ou qualquer outro que esteja adorando de maneira errada, você vai ser um crente raquítico, miserável, talvez se apegando na promessa de que aqueles que são do Senhor, de modo nenhum, ninguém arrancará das mãos de Cristo. Mas aqueles que são do Senhor, meu irmão, conhecem o Senhor, adoram de maneira genuína, verdadeira, de maneira alegre e sincera, não estão por religião. Eles não vão continuar porque estão acostumados. Meu irmão, igreja de Jesus Cristo, que não é a dos santos dos últimos dias, tá? Não tem nada a ver, nem a igreja é. Mas a igreja, noiva do Senhor, ela deve amar o seu Senhor, conhecê-lo. Você precisa conhecer aquele que tem você como parte da sua noiva. Na história do Brasil, fizeram um casamento por carta. Mandaram uma foto do imperador Dom Pedro II. Mandaram uma foto, irmão, de Instagram, bem produzida, com make, com tudo. Quando entregaram a mercadoria, não, era completamente diferente do retrato de Dona Leopoldo. Fizeram a gente chamou de treta, né? Com o imperador. Aprontaram uma com o pobre do imperador, mas ele era um homem de palavra, casou-se. Não tinha jeito, né? As ideias da monarquia. Imagina você casando com alguém que você não conhece. Nós somos a noiva de Cristo. Precisamos conhecê-lo, adorar do jeito que ele nos pede. Meus irmãos, o Senhor tem zelo pelo seu templo. Lá em Mateus, no capítulo 21, verso 13, ele diz: a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, as transformai em covil de salteadores. Há pouco tempo, não faz pouco tempo, faz muito tempo, rolou uma charge, uma foto daquilo que eles imaginam ser Jesus, com um chicote, e na frente do chicote vinham alguns pastores brasileiros. Que é que eu posso chamar de pastor, né? Nada mais atual. O que ele diz? A minha casa será chamada casa de oração. É para isso que nós estamos aqui, para orar. Tem gente que vem para a igreja para cochichar, incomodar, bocejar, dormir, mas não para orar. Meu irmão, se você sentir sono na hora do culto, saiba de uma coisa. Segundo um pastor também que eu amo muito, pastor Miguel, é Satanás, com certeza. Pastor Miguel, no pouco tempo que temos de convivência pessoal, nós nos falamos muito mais. Aliás, nós estamos até falando pouco, né? Graças a Deus, as ocupações lá têm sido bastante relevantes. Eu louvo ao Senhor por todo o crescimento da igreja. E ele tem trabalhado muito.
Mas ele diz que um dos maiores desafios à vida do crente é orar. Eu, particularmente, irmão, eu desconheço outra coisa que cure insônia. Desconheço. Eu estou ironizando, tá? Estou fazendo... Porque, meu irmão, quando você tira para orar, a coisa mais difícil hoje é você dar atenção a Deus. Há quem diga assim, nós não precisamos de templo, porque nós somos a igreja. Mas você é uma igreja abandonada, hein, irmão? O Senhor está conosco em todos os lugares que estamos, sondando os nossos corações e as nossas intenções. Salmo 87, 89, verso 7 diz: Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos, temível sobre todos os que o rodeiam. Eu pergunto para você, será que nós tememos a Deus? Será mesmo? Meu irmão, se vale a pena participar da adoração pública, também vale a pena que o façamos com zelo, com atenção. Ele está no céu, Deus está no céu, e nós estamos na terra. Não sejamos imoderados e precipitados. Preste atenção o que diz Hebreus no capítulo 12, verso 28 e 29. Retenhamos a graça pela qual sirvamos ao Deus de modo agradável. Com que? Com reverência. E o que mais? Santo temor. E aí diz aquele verso que eu citei há pouco, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Poderia abrir aqui uma continuidade e dizer, lembra que ele fez com Nadab e Abiú? Que se apresentou diante de Deus de qualquer maneira? Sem um pingo de reverência? É o que até hoje nós chamamos de fogo estranho. É um culto inaceitável pelo nosso Deus. Meu irmão, eu quero lhe dizer aqui, eu não sou Deus para sondar corações de ninguém, mas pelo que nós temos visto, tem gente fazendo hoje o que envergonharia até mesmo Nadab e Abiú. E olhe se não envergonhasse os dois filhos do sacerdote ali. Marinho, isso é uma acusação séria. Pois é, mas dá uma passeada pelo YouTube. Não vai não. Você vai se decepcionar. É uma realidade. Eu espero que você pense sobre esses princípios. E imagine que tem muita gente que está prestando adoração, gastando tempo apresentando-se ao Senhor de maneira totalmente inútil. Uma adoração sem as Escrituras, sem Cristo, sem o Espírito Santo, sem conhecimento, sem oração e sem o menor benefício para os adoradores. Porque não obtém qualquer benefício a adoração deles, eles podem muito bem ficar em casa e não adorar de maneira alguma. Eu quero lhe dizer, meu irmão, com muito temor que eu vou falar agora, e eu não estou aqui defendendo os desigrejados. Para mim, crente é quem congrega. Eu vou dizer de novo, para mim, segundo as Escrituras, crente é quem é parte do corpo de Cristo. Aqueles que foram resgatados pelo poder do sangue do Cordeiro, eles não podem e não conseguirão ser crentes, afastados da noiva de Cristo. Então, você que me ouve e acha que, por alguma razão, está em casa nesse tempo de pandemia adorando, achando que realmente está agradando a Deus, não participando do corpo de Cristo, eu quero lhe dizer claramente para você que você está em pecado, se você for crente. Porque crente é ovelha, e ovelha
faz parte do rebanho. Enquanto eu e você estivermos vivendo, precisamos nos lembrar que não é a quantidade de adoração, e sim a qualidade, que Deus leva em conta. Aos nossos olhos, o caráter íntimo e espiritual da congregação é mais importante do que o número de adoradores e os sinais visíveis e exteriores que elas exibem. Se a gente não tiver cuidado, meu irmão, a gente até se entristece quando você olha as igrejas aí pela internet e vê elas lotadas. Eu não vou dizer aqui que não são crentes, eu não poderia jamais dizer isso. E o que eu não estou me contradizendo com o que disse agora há pouco. A Escritura não dá base nenhuma para aqueles que se dizem crentes, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, andarem à parte da congregação, andarem à parte da igreja. Ah, mas tem os países perseguidos, Marinho. Tem a janela 1034, tem. Se duvidar, eles congregam melhor do que nós. Pois é, né? Aí poderia ser um acréscimo, apesar de nós não podemos acrescentar nada na palavra de Deus, mas poderia muito bem ser uma justificativa. Lá em Mateus 7, 22 e 23, mas Senhor, não fui para a igreja porque estava na pandemia, era muito perigoso. Eu poderia morrer. Pois é, mas você foi chamado, foi para morrer mesmo. Morrer. E aí a Silvânia falou uma coisa muito importante. A gente está falando do temor de se apresentar diante de Deus, as pessoas têm um temor grande desse vírus. É óbvio que eu não estou dizendo aqui que você seja negligente e não considere ter os devidos cuidados, porque você não pode tentar o Senhor, seu Deus. Amém? Assim, eu sou crente, eu não pego esse vírus. Pega assim e morre. E eu espero que se morrer, morra no Senhor. Tem que se cuidar. Mas teme um vírus, mas não teme a Deus. Eu tenho ainda 40 minutos. É isso? Quanto é que está de tempo aí? Então eu queria tratar aqui das partes essenciais na adoração cristã pública, tá? Que é a nossa segunda parte. E essas partes aqui que a gente vai usar, né, também descrita pelo autor, meus irmãos, eu queria deixar claro que eu estou usando totalmente a base daquilo que Riley escreveu e trazendo para o nosso cotidiano, para o nosso contexto, que não mudou muita coisa, tá? Talvez até piorou. E ele diz que onde estão ausentes esses termos que a gente vai usar agora, a adoração ela é, no mínimo, deficiente, imperfeita ou incompleta. Então, o primeiro ponto é a adoração pública completa. O domingo deve ser honrado. É o domingo. Quando foi o dia que Jesus ressuscitou? Domingo. Eu não vou aqui descer, que eu digo assim, não vou aqui aprofundar nesse tema. Para nós está muito claro, domingo é o dia do Senhor. E não adianta também apelidá-lo de o dia do descanso. Uma adoração completa, pública, tem que ter o domingo. O dia do descanso, meu irmão, ele foi dado antes mesmo do paraíso.
aliás, até mesmo no paraíso, e foi inclusa nos 10 mandamentos. A adoração a Deus nesse dia foi cumprida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Atos, no capítulo 27, no capítulo também de 1 Coríntios 16, 2, né? Relata que os cristãos congregavam pelo menos um dia, né? E eles se reuniam sempre no primeiro dia da semana. Aliás, que é o domingo. Para nós, aqui ocidentais, a gente tem a impressão que o primeiro dia é a segunda, né? O pessoal até criou, não, o primeiro dia da semana é o domingo. E o 7º dia é o sábado, é só olhar para o relato de Gênesis. Mas nós entendemos que o primeiro dia é a segunda. E aí quem é o último? O domingo. Mas os cristãos se reuniam. Por que dessa reunião? A mudança do sábado para o domingo. A ressurreição de Cristo, a ceia do Senhor e a descida do Espírito Santo, a instituição do domingo como dia do Senhor. Agora, claro, tem muita gente que tem o costume de se reunir no sábado e acaba se tornando cristão professo, porque essas pessoas costumam valorizar muito mais o sábado do que aquele que é senhor do sábado. Vocês estão me entendendo? Os melhores e os mais santos cristãos piedosos têm incutido nos outros, com bastante ênfase, o valor da adoração no domingo, e é dado testemunho quanto ao proveito dessa adoração. O primeiro dia da semana nós nos reunimos. Então, uma adoração completa, ela tem que ter o... Eu acabei de falar o nome do dia agora. O domingo, dia do Senhor. Uma adoração completa, ela tem que ter o... Vocês não estão ouvindo vocês. Se valesse nota, todo mundo zero, viu? Só pelo silêncio da sala. Você tem que ter isso muito convicto, meu irmão. E eu não quero me aprofundar nesse tema aqui, porque ele é coisa para a gente conversar 2 dias. Mas para nós cristãos, o dia do Senhor é o domingo. Na adoração completa, ela deve ter no mínimo um ministro do Evangelho. Pois é, irmãos. Um ministro do Evangelho. Então, nós precisamos orar para que o Senhor mande trabalhadores. Porque há igrejas no nosso presbitério que elas não têm um ministro do Evangelho. No nosso sínodo também. Não por culpa dos pastores que estão na liderança. Os trabalhadores é que são poucos, parece que diminuíram, né? Nós temos que orar para que o Senhor providencie, porque querendo ou não, essas igrejas, elas está faltando alguma coisa na adoração pública. Elas estão em pecado? Não. Mas precisa melhorar. Oi? Um pastor, ou um presbítero, alguém que esteja completamente dedicado ao ensino da palavra. O ministro é aquele que ensina, mas ele não ministra ceia. Ele pode pregar, mas não ministra ceia. Para nós ficou para ministrar coisas mais, digamos assim, tipo disciplina, né? Mexe. A ceia e o batismo ficou o pastor, mas para os presbíteros ficou a disciplina, a visitação. Digamos assim, o abacaxi para nós é maior, né? Mas graças a Deus por isso, né? Então, mas esse papel do pastor, ele é muito importante. Ele é o pastor das ovelhas. Então, ela vai ficar melhor, mais completa, quando tiver mais esse item, que é o ministro da palavra.
Continuando. A adoração pública completa deve haver a pregação da palavra de Deus. Meu irmão, não há relato de igreja no Novo Testamento em que a pregação e o ensino oral não ocupam um espaço proeminente, de excelência. Não tem como. E, infelizmente, a gente tem visto a mudança nos cultos. Os cultos tomaram a direção de show. A palavra já não é mais tão importante. A palavra é o menor tempo. Nenhuma igreja vai crescer. Ela pode até inchar, mas crescer mesmo ela não vai sem o ensino completo, fiel da palavra de Deus. Ah, mas eu conheço uma congregação ali que ela nem tem essa pregação toda e é lotada. E daí? Você é o Espírito Santo? Porque enquanto a carne estiver sendo agradada, ela vai estar. Eu não estou falando aqui contra nenhuma igreja, não estou aqui dizendo que uma igreja... Veja bem, eu não estou aqui, isso teve numa lição que a gente viu, nem posso afirmar que uma igreja grande é infiel e nem que uma igreja pequena é fiel. O Espírito Santo pode. Agora, na convivência, a gente vai vendo. É melhor falar do nosso terreiro do que dos outros. Mas o que eu estou dizendo para você é que igrejas que negligenciam a pregação da palavra de Deus, com fidelidade às Escrituras, elas podem até ter muita gente, mas são crentes raquíticos, enfraquecidos, doentes. Crentes que no menor sinal de tentação eles caem logo, eles nem se esforçam para não cair, ele cai logo. Quando a gente fala de tentação, a mente do crente, ela vai para dois caminhos: ou dinheiro ou o sexo oposto. Ou, e agora, lamentavelmente, talvez até o mesmo sexo. Mas o diabo não para de trabalhar, meus irmãos, como eu já falei. E em termos de tentação, ele vai tentar de todo jeito, principalmente na área que você não está vigiando. Não existe área fraca nem área forte. Existe aquela que você deixou de vigiar. Existe aquela de você guardou o estandarte. Wiley não crê na utilidade de cultos constituídos totalmente de ler orações, cantar hinos, receber sacramentos e andar em procissão. Sem a leitura da palavra, não há crescimento para o cristão, não há um culto completo. Lamentavelmente, muitos têm desprezado os sermões e isso tem causado um declínio espiritual muito grande. Isso já era realidade no século XVI, no século XVIII, XIX. Hoje, então, nem se fala. Na adoração pública, deve haver oração pública. Sim, deve haver. Nós precisamos orar publicamente. Seja uma oração planejada antecipadamente, ou seja uma oração espontânea. Quinta-feira passada eu fui orar pelo irmão, pelo filho do meu irmão, o pastor Laeste. Eu esqueci o nome do rapaz. O Espírito Santo não me lembrou. São dois irmãos com o mesmo nome. Só muda uma vogal, né? Joás e Joabe, né? E eu digo, Senhor, pega o outro lado, esse aqui que está aqui com a gente, né? Fortalece, mas o outro lá atrás para nós, né? Deu um blackout no sistema. Então, o importante é que você ore com sinceridade e reverência. Se você achar por bem, por exemplo, na direção de um culto, planejar essa oração antes, não tem nada de errado. Se você estiver espiritualmente pronto para fazê-la espontaneamente, também não tem nada de errado. O que teria de errado seria fazer algo para impressionar quem está no culto e não agradar a Deus. Os irmãos estão tranquilos? Deu para entender-me? Sim.
Lembrando que, quando Paulo diz a Timóteo, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Essas orações elas precisam ser inteligentes, claras, para que todos os adoradores saibam o que está sendo dito e possam acompanhar aquele que ora. Ou seja, no nosso caso, em português. Não tem língua melhor para nós entender do que o português. Qualquer coisa que diz passar, no nosso caso. Em outros casos vão ser outros idiomas. Então quem está orando, quem está suplicando e quem está ouvindo precisa entender para que junto com esse que traz a oração, ele possa também interceder junto. Com ousadia, com fervor, né, com graça, dando sempre graças, porque orações, por mais que a gente esteja orando por uma causa, suponhamos que você esteja orando por alguém que está gravemente enfermo, o mais lógico, talvez, Senhor, graças a Ti, pela Tua infinita bondade, amor e misericórdia, que ainda estamos orando por esse irmão. Por esse irmão. Porque depois de morto, aí já não adianta, segundo o vocalista do Rebanhão, a banda não é. Vela é só para gastar dinheiro. Vela é só para gastar dinheiro. Então, e as orações se tornam inúteis. Agora, meus amados irmãos, uma congregação de cristãos professa que se reúne apenas para ouvir um grande sermão e não pratica, não participa, nem se interessa pelas orações, parece estar muito distante do padrão do Novo Testamento. A adoração pública não é apenas para ouvir. Eu costumava dizer, e isso não caiu no meu desuso, que quanto mais você ouve, isso que eu estou falando, Tiago escreveu, tá? Só estou parafraseando. Quanto mais você ouve e menos pratica, pior fica. Nós não podemos ser ouvintes negligentes. Vem, escuta o sermão, se preocupou com o coração, estava longe. Estava naquela pizza, né, com Coca-Cola, daqui a pouco com os irmãos. Ixi, ali tu é doido, haja queijo e tal. E vamos lá, né, pessoal que toma Coca-Cola, que toma refrigerante, né, ou sei lá o que. Estava longe. A boca estava lá, louvando, aleluia, mas o coração, Deus sabe lá onde estava. Meus irmãos, eu quero deixar uma dica para vocês. Há momentos na palavra de Deus em que você tem que estar ali com a Bíblia aberta, no texto, acompanhando, porque senão, se você não estiver fazendo, ocupando a sua mente com aquilo que está sendo dito e aquilo que você está lendo, e ao mesmo tempo que você faz isso, você está orando, Senhor, me dá concentração para que eu entenda a Tua palavra, para que eu não saia daqui pior do que como eu entrei. Porque tem gente que parece que quanto mais escuta, pior fica. Porque se você não trabalhar a sua mente, você vai se afastar do culto. Não seja um ouvinte negligente. Também na adoração pública completa deve haver leitura da palavra, das escrituras, da palavra bíblica, das escrituras sagradas. É assim que as coisas são feitas. A leitura da palavra, uma leitura participativa. Talvez uma leitura, falando de liturgia, uma leitura para que uns escutem. Uma leitura para que haja participação. A palavra ela é proeminente, meus irmãos. É a palavra que transforma. É a palavra que transforma. É a palavra que faz adentrar as verdades sagradas no nosso coração e transformar-nos.
Não é apenas estudar o texto, mas também ler essa palavra em congregação. Há igrejas que não têm um momento de leitura da palavra durante a sua liturgia. Até pregam, mas a liturgia é totalmente voltada para louvores, avisos, e esquecem da leitura da palavra. Tem muita gente que visita a igreja que não lê a Bíblia em casa. Eu espero que o que eu estou dizendo não se aplique a crentes. E a única oportunidade que ela vai ter de ouvir a palavra é nesse momento em que ele chegou aqui e a palavra de Deus foi lida, ou em qualquer outra igreja. E isso traz aí uma adoração pública completa. Uma igreja visível sempre contém vários membros professos que não sabem ler, não têm disposição, às vezes até têm, e às vezes até não querem. Mas quando você lê a palavra, nós nos apegamos a uma promessa do próprio Deus, que a palavra dele não voltará para ele vazia, ela vai cumprir o seu propósito. Também na adoração pública a adoração pública completa, deve haver o louvor público. Louvor, sim. Salmos, cânticos, né? Devemos cantar. Há na igreja presbiteriana, eu não queria chamar de divisão, mas há uma turma que quer cantar só salmos, outros já não querem cantar os salmos. Meus amados irmãos, de nada adianta cantar só salmos se você não estiver sendo fiel no coração. Também nós temos que nos apegar a um conceito muito interessante. Nós não podemos ser Maria vai com as outras. Quem conhece o termo? Eu gosto de citar o que eu li no livro Adoração no Lar, de Joel Bick. Já indiquei esse livro aqui para os irmãos. E terminou a oração aí, os dois, Joás e Joalho, terminou a oração? Não importa se a melodia é boa. Se o louvor não é bíblico, é melhor que não cante. Isso vale no culto em casa, mas também vale na igreja, principalmente. Meu amigo pastor Zico, ele disse que tem música que a gente escuta no carro, tem outra, mas não dá para levar para o culto. Eu ainda prefiro escutar aquelas que estão de acordo com a palavra de Deus, porque a música ela entra no nosso coração e fica. Então deve ter louvores, salmos, hinos, cânticos espirituais, conforme Efésios 5,19, Colossenses 3,16. Louvar ao Senhor. O louvor tem sido chamado sempre a flor da devoção. É uma parte da nossa adoração que nunca vai se acabar. Chegará o dia, meu irmão, em que a pregação, a oração, a leitura da palavra serão desnecessárias, mas o louvor vai permanecer para sempre. Não podemos imaginar que esteja em condição satisfatória uma congregação que não tem parte no louvor ou deixa que ele seja realizado representativamente por um grupo, um coral ou um irmão ou uma irmã, né? Não estamos aqui para admirar quem está cantando. Não estamos no The Voice para ouvir e dar nota, de escolher. Estamos aqui para louvar junto com quem está cantando. Abrir a nossa boca, louvar ao Senhor. Estamos aqui para isso. Por exemplo, a minha esposa que canta, toca,
Louvado seja Deus por essa pandemia que deu tempo a Silvelândia de aprender teclado. Nem tudo é o fim do mundo, né? Tem sido maravilhoso. Ela não está ali para cantar só, mas para conduzi-los em ritmo, através de cânticos, a cantarem junto com elas, porque nós estamos cantando para Deus. Os irmãos estão me entendendo, sim ou não? Então nós não podemos transferir a responsabilidade do louvor só para quem está ali. Temos que abrir a nossa boca, cantar junto. Eu sei, irmão. Eu sei. Tem irmãos que não têm o dom da música, mas tenta. Abre a tua boca. Eu a encherei. Essa promessa não está relacionada ao louvor, mas tenta. Tem uns que não sabem nem bater palma, né? Porque se estiver perto e estiver batendo palma, ele se atrapalha. Mas está tudo certo. Canta. Canta. Cante ao Senhor. E por último, na adoração pública completa deve haver o uso regular dos sacramentos que Cristo designou. Batismo, ceia do Senhor. Seja quinzenal, mensal, semanal, não importa. Calvino, ele queria uma ceia do Senhor por semana. O Conselho da Igreja de Genebra rejeitou a proposta e ele se submeteu. Mas ele não via problema em toda semana se realizar a ceia do Senhor. Nós, como igreja presbiteriana, nós temos o hábito de realizar uma vez por mês, normalmente no primeiro dia do mês, que no caso seria hoje, né? Mas hoje não será possível, né? Devido ao nosso pastor não estar bem. Mas nós temos esse hábito. O certo é que esse momento de ceia é um momento também de adoração, é um momento de contrição, é um momento de se render, é um momento de pedir ao Espírito Santo para que sonde os seus pecados e leve você ao arrependimento para que você possa louvar, né, ceiar, não para a morte, mas sim para a vida. Cristo ordenou, como já falamos no início, 2 sacramentos, apenas 2. E muita gente tem negligenciado a ceia do Senhor. Uma das coisas que fez falta nesse tempo de pandemia foi justamente a ausência da ceia. Eu tenho relatos, até via internet, né, de igrejas que celebram a ceia. A igreja celebrando a ceia, o irmão ceiando em casa. Eu não acho base bíblica para isso. Talvez alguém possa dizer, não, mas é porque na época não tinha internet e nem tinha essa pandemia, mas eu não acho base bíblica para isso. Paulo teria resolvido com muita eficácia, se pudesse fazer dessa forma, ele ao invés de criticar, diz, coma em casa, mas não vem para cá fazer feio. A ceia do Senhor é em congregação, em memória dele. É a mesma coisa de eu disser assim, ligar para minha mãe, que está a 200 e tantos quilômetros, e dizer assim, mãe, eu queria almoçar com a senhora amanhã, mas são 240 quilômetros, e que tal a senhora faz o seu almoço aí, e eu faço o meu almoço aqui, e a senhora liga a câmera do seu celular numa videoconferência e nós almoçamos juntos. Meu amado irmão, eu não sei se a minha mãe ia almoçar comigo. Não faz o menor sentido. Os irmãos estão me entendendo? É óbvio que nós estamos falando da ceia, mas não podemos negligenciar o que aconteceu no ano passado. A ceia, ela edifica. A ceia, ela nos revigora. A ceia, ela é realmente onde nos lembramos claramente daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. É claro que há momentos, como houve no ano passado, que há necessidade de 10 minutos, né? Passou?
Aqui está marcando 10h49. Ah, tá bom. Então, meu irmão, talvez haja necessidade, mas isso não pode virar doutrina. A ceia é em congregação. Então, meus amados irmãos, esse sistema regular de adoração pública, que tem lugar para o domingo, o ministro do evangelho, a pregação, as orações, a leitura da palavra, o louvor e as duas ordenanças, parece-me deficiente quando está incompleto. É isso que ele diz no livro, e eu concordo com ele, embora, voltando aqui à questão tanto do ministro, e também do batismo, o bom seria que a gente pudesse batizar irmãos todos os domingos, mas não é isso que tem acontecido, que não depende apenas de um ponto ou de uma organização, depende de outros fatores, mas o bom seria que todos os domingos tivesse pelo menos mais um. Imagina que domingo que vem, ou ainda hoje à noite, você compre essa ideia e diga mais um. Não trazer toda a sua família, mais um. Mais um. Para acrescentar, para que em algum domingo no futuro nós possamos acrescentar ao culto mais um batismo. Nós precisamos semear hoje para colher no futuro. Nós ainda tínhamos 2 pontos para tratar, mas nem que eu quisesse, se a gente fosse até 1h, a gente conseguiria. E na minha próxima lição eu vou completar isso, tá? E também essa lição de hoje, que era voltada para o aconselhamento, eu já tinha intenção de deixar ela realmente com o pastor, que quando necessário faz isso com muito mais excelência. Não apenas, para mim seria mais uma, como é que eu posso dizer, uma explanação da ideia do texto, do que algo que foi vivido na prática. No frigir dos ovos, a gente tem mais uma aula a respeito de adoração. Amém? Vamos orar? E eu passo a palavra para você, irmã Ana Lúcia, Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti, ó Deus, e esperamos que nesta manhã a Tua palavra tenha adentrado as nossas vidas, encontrado o nosso coração. Ó Deus, onde houver escuridão, ilumina com a Tua palavra. Traz luz, Senhor, para que aprendamos, para que Te conheçamos, ó Deus. Possamos, ó Deus, em nome de Jesus, adorar-Te, ó Deus, pelo Deus que Tu és, com toda reverência, amor, inteligência, sabedoria e também com temor. Nos ajuda a conhecer-Te, ó Deus, para que cresçamos em adoração. Muito obrigado por esse tempo com os meus irmãos, pelo culto aqui. Abençoa essa igreja, nos prepara para logo mais à noite temos um culto também que glorifica o Teu santo nome. É em nome de Jesus que nós Te agradecemos. Amém.